Aleluia, glória a Deus. Eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido você a ficar de pé rapidamente e abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo número 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo número 14, versículo número 15. Eu acredito que vocês sabem de cor. Esse versículo é um versículo muito conhecido. A gente já teve uma palavra alguns anos atrás sobre esse versículo, né, com o saudoso pastor Álvaro ainda. E é uma palavra muito conhecida. Êxodo 14, 15. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, ou que sigam avante, ou que caminhem. Amém? Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Para mim é uma alegria, uma oportunidade. Está começando o ano aí, tendo essa oportunidade, né, de ministrar uma palavra. E eu creio que o Senhor ministrou nesse final do ano muito na minha vida e na vida da minha família. Sobre movimento e sede. Então, o nome dessa palavra, vamos dizer assim, é movimento e sede, Fabinho. Nós temos que nos movimentar em Deus. Esse movimento em Deus gera uma sede. Você sabe, quando você faz algum trabalho, quando você se esforça fisicamente em movimento, causa uma sede, né, na gente também, para a gente ir, então, beber água, certo? E é assim também na vida espiritual. E a gente começa aqui, então, Êxodo 14, 15, o Senhor falando para Moisés, que era o líder dessa geração aqui, dizendo que marchassem, dizendo que saindo do lugar. Para nesse caso aqui, né, eles já tinham caminhado um pouco, né, a saída do Egito, a palavra êxodo do Egito, a saída do Egito. Eles já tinham caminhado um pouco, mas chegaram sobre um grande obstáculo agora, em frente a um grande obstáculo, na verdade, que era o mar. E o Senhor, antes de Moisés pegar a vara na mão e levantar para que o mar se abrisse, ele falou para o povo para marchar, ou seja, um movimento de fé naquele momento. Então o povo marchou, saiu marchando, e depois você, como lição de casa durante a semana, você leia a continuação e você vê que do lado direito se levantou uma barreira de água, do lado esquerdo uma barreira de água, e o povo passou em terra seca. Olha que bênção em nome de Jesus. Tudo começou com a ordem do Senhor, falando sobre movimento. Mexam-se, avante, saiam do lugar, caminhem. E é isso que o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E eu estava ontem ainda à noite, antes de ontem de madrugada, estudando essa palavra aqui, e veio algo assim muito, que é aquela frase de Instagram, para você colocar no Instagram lá, no status, que é o seguinte: movimentos reais, movimento real mesmo, você se movimentar, ok? Movimentos reais, resultados sobrenaturais. Quando o Senhor fala para você, quando o Senhor ordena você para você se movimentar, e você obedece e se movimenta, vai haver um resultado sobrenatural em nome de Jesus. E eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, para aquele que crê, para aquele que se movimentar, para aquele que está aqui realmente e se movimentou até aqui, vai ter resultado sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Êxodo, né? Essa palavra em Êxodo, queridos, era para fugir do inimigo. Os egípcios estavam no encalço deles, era para fugir do inimigo, o mar estava à frente. Depois lá em Josué, capítulo número 6, pode colocar para mim, Josué capítulo número 6, versículo 3, diz o seguinte: olha só: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. E agora o versículo 7, por favor, versículo 7. Ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Então nós temos exemplo em Êxodo que eles estavam fugindo, e agora eles já estavam conquistando a terra prometida. Você vê que no momento de fuga foi dito para eles marcharem. E agora lá na frente, depois de já ter atravessado o Rio Jordão, também é dado outra ordem. Volta no 3 lá. Volta no 3. É dado outra ordem. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Volta no 7, por favor. 2 vezes agora. Avancem, marchem ao redor da cidade. Então, quer dizer que para fugir eles tiveram que marchar, realmente com ordem do Senhor. Mas para conquistar lá na frente, já tinham atravessado o Rio Jordão, como eu falei antes, eles tinham que marchar também. Ou seja,
para você fugir de coisa ruim na sua vida, você vai ter que marchar, você vai ter que se movimentar. E para você conquistar bênçãos na sua vida, você vai ter que marchar também em nome de Jesus. Leva essa palavra no seu coração. A cidade foi entregue para eles, a bênção foi prometida para eles, no entanto, eles tiveram que fazer a parte deles. Eu gosto muito de uma palavra que é sinergia. Sinergia. Deus, ele trabalha em sinergia conosco. Sinergia quer dizer trabalho junto. Deus gosta de trabalhar junto conosco. Ele nos dá a conquista. Ele disse, Jericó é de vocês, mas marchem, conquistem, avancem. E é assim que o Senhor quer trabalhar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Para nós sairmos do lugar onde é que nós estamos estagnados e darmos essa arrancada em direção às bênçãos que Deus já tem para mim e para você, em nome de Jesus. Tem muitas bênçãos aqui esperando nós marcharmos, irmãos. Tem muitas bênçãos para cada um de nós aqui. Vamos supor que nós estamos em 100 pessoas. Nós estamos 100 pessoas, 120 pessoas aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que no mínimo tem 1.200 bênçãos, tem 10 bênçãos para cada um em nome de Jesus. E o Senhor está esperando que a gente marche, que a gente avance em nome de Jesus. E o que o Senhor nos pede é que nós não fiquemos parados nas coisas do reino de Deus, mas que haja sempre um movimento. Diga para o seu irmão assim, sempre em movimento. E a gente não poderia passar sobre esse assunto sem ir rapidamente lá no livro de Ezequiel. Vá comigo lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Livro de Ezequiel 47, você sabe de cor. O Rafael citou esses versículos aqui na abertura do culto de domingo. Ele já estava programado nessa palavra que eu ia trazer, tá? Então, ele citou esses versículos aqui também. É do 3 até o 6. Não tem como a gente passar e falar sobre movimento sem falar dessa passagem aqui na Bíblia Sagrada. É uma das passagens mais profundas. Pega o gancho, profundas. É uma das passagens mais profundas da palavra de Deus sobre movimento e sobre profundidade. E nós estamos no ano do ser profundo. Versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura ou nos lombos. Cintura e lombo é entre a cintura aqui e o ombro, tá? Essa parte é cintura e lombo. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Então tem algo muito importante aqui, tem uma lição muito importante. Eu imagino quantas vezes que o pastor Itamar já pregou essa palavra, na história aí, né, de décadas em frente à palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, quantas vezes que ele já não deve ter pregado essa palavra. E a gente vai pesquisar, a gente vai olhar, porque a gente quer que o Espírito Santo traga algo novo, né? Hoje até eu escutava aquela canção, eu quero viver algo novo. E nós temos que ver algo novo. E essa água do Senhor, essa água desse rio, ela nos traz um frescor diário, mata a nossa sede diariamente. Se você abrir a palavra de Deus todos os dias ela vai falar com você de uma maneira diferente e vai te dar algo novo em nome de Jesus. No entanto, querido, para o profundo existe uma caminhada, para o profundo existe uma construção, para o profundo existe um processo. Veja que quando ele estava na beirada do rio, certo? E é um rio aqui sobrenatural, porque não tem rio no mundo que seja assim, onde você anda 500 metros e a água continua o tempo todo batendo no tornozelo. Então é o rio de Deus, lá de Apocalipse 20. É o rio de Deus, esse rio aqui é o rio de Deus. E o rio de Deus, se a gente for falar numa questão figurativa, é o próprio Espírito Santo de Deus. O rio de Deus sai do trono de Deus e ao seu lado está o Cordeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é nesse rio profundo, que é o Espírito Santo, que nós temos que caminhar para nos aprofundarmos. E veja, ele andou 500 metros, ou seja, um bom tempo, com um ser angelical o guiando, rio adentro, e mostrando para ele tudo o que estava acontecendo. E durante esses 500 metros, a água batia no tornozelo, ou nos artelhos, aqui, Ainda, queridos, é um nível superficial de relacionamento com Deus.
você até já começa a ter um frescor nos seus pés. Você até começa já a lavar os seus pés empoeirados pelo pecado, pela lama do pecado, né? Pela poeira da devassidão. Então essa água já começa a lavar os seus pés e começa a refrescar os seus pés, espiritualmente falando. Quem aqui já jogou bola assim, jogou futebol, ou fez alguma atividade na roça, descalço? Quem aqui já fez? Mais pessoas? Levanta essa mão aí para me ajudar. Isso, um monte de gente. Não é legal quando tinha aquele ribeirãozinho e daí a gente entrava na água, passava aquela água gelada assim, dona Irani? Não era bom? A gente refrescava o pé, parece que estava totalmente renovado. Né? Até antigamente era dito assim, se lavar os pés está todo limpo, mas eu não concordava com isso não. Eu escutei muito isso no interior, tá? Era de gente que não queria tomar banho, né? Então só lavava o pé e já se sentia todo aquele frescor. E é assim, o pecado ele já vai sendo então tirado, ele vai, né, lavando, alcançando aqui quase a canela e ele fica todo contente, todo celerepe, né? Porque já está todo fresquinho novamente, né? Então é um nível ainda superficial, em que você, caminhando nesses 500 metros, você pode correr. Quem já correu em água rasa aí, na praia? Aquela corrida em água rasa, o Rafa até falou, chuta água no amigo, lembra que ele falou domingo? Né? E vai correndo de um lado para o outro, vai correndo de um lado para o outro. É fácil de caminhar nessa água até nos tornozelos. É fácil de caminhar nessa água. É gostoso, a água sobe, é fácil de mudar de direção e é fácil você voltar atrás. É fácil você querer sair do rio sem se aprofundar mais. Então, se você está aqui nessa noite e você está pensando, estou me identificando com essa palavra, dessa água nos tornozelos, não volte para trás, avance com o Senhor para águas um pouco mais profundas, em nome de Jesus. Andou mais 500 metros, veja que é mais um tempo nesse rio de Deus, mais 500 metros, e nesses outros 500 metros, a água então batia no joelho. Agora então no joelho, você sabe que quando a água bate no joelho, você já não consegue correr tão rápido. Quem é que já correu com água no joelho? Lembra? Para dar com a cabeça no chão ali é 2 palitos. Não é verdade? Eu ficava olhando para isso, ficava me identificando, que a gente sabe como é que é criança no interior, né? Correndo com água no joelho, a gente tenta levantar o pé muito alto, assim, para tentar correr, mas você não consegue mais correr. Ou se corre, logo fica cansado. Então, com água no joelho, você até já vem na igreja. Com água no joelho, você até já começa a participar de algumas atividades. Você está se relacionando, né? Com água no joelho, você até já fica de joelho, como eu vi o pastor Itamar antes ali. Você até já fica de joelho e começa a se render a Deus. Com água no joelho, você já começa a ter algum tipo de relacionamento com Deus. Mas não é suficiente ainda, porque com água no joelho ainda fica fácil de você voltar atrás. Mas nós estamos no ano do ser profundo. Nós queremos mais em nome de Jesus. Então agora anda-se mais 500 metros. É mais um processo de mais 500 metros andando com essa água, né? No lombo agora. Da cintura até os ombros, até o peito aproximadamente. E nesse momento, metades do teu corpo, ou pelo menos 2/3 do teu corpo, ali entre metade e 2/3 já estão, né, cobertos. Aí fica muito difícil de você voltar para trás. É mais fácil você ser levado pela correnteza de Deus. É mais fácil você caminhar em frente, você seguir em frente. Você já está bem submerso. Você já está na igreja, você participa praticamente de todas as atividades. Você busca a Deus, participa do solidificar, participa da oração aqui com o pastor Itamar, né? Se coloca à disposição do pastor Abel para servir aqui. É uma pessoa que fala de Jesus na rua. É uma pessoa que fala do evangelho por onde está, é uma pessoa que tem um testemunho, mas ainda você não tem a plena confiança, total confiança em Deus. E aí, o que é que acontece? Depois dessa fase, tem a fase da submersão. Tem a fase em que a próxima fase é você mergulhar no rio de Deus. Só que para mergulhar no rio de Deus, nós temos que ter uma total dependência de Deus. Nós não podemos mais confiar nos nossos métodos. Nós não podemos mais confiar nas nossas vontades. A gente tem que morrer para nós mesmos. A gente tem que deixar as nossas vontades de lado para que a vontade de Deus prevaleça. Então pense em que estágio você está. Porque nós, cada um, estamos num estágio diferente. Nós somos pessoas diferentes, que se converteram em épocas diferentes, que estão buscando a Deus, um com mais intensidade e outro com menos intensidade. Mas isso não tem a ver, queridos, com o tempo de igreja.
Não tem a ver com o tempo de igreja. Porque tem pessoas que estão muito tempo na igreja, mas ainda estão no raso. Tem pessoas que estão muito tempo na igreja, mas ainda não se comprometeram. E tem pessoas que chegaram pouco tempo na igreja, mas pouquíssimo tempo de igreja mesmo, e as pessoas já estão lá com água, né, nos lombos. E às vezes a gente olha e a gente percebe isso, e as pessoas entre si olham e percebem isso também, né, e ficam assim, mas como é que aquele já está assim? Como é que ele já está nadando em águas, está quase nadando já em águas profundas? Por quê? Por causa da entrega e da dependência de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Então reflita sobre isso nessa noite. Sobre o quanto você tem caminhado, o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem se movimentado para ir para o profundo em Deus. Agora nós vamos lá no Evangelho de Lucas. Eu li isso aqui, me emocionei lendo isso aqui. Porque a gente lê todos os evangelhos, às vezes a gente lê os evangelhos rapidamente e faz as comparações onde tem as mesmas passagens. E nessa comparação aqui de Lucas 5, o versículo 3 até o 7, existe a comparação dela, né? Existe quando Jesus aqui chama os primeiros discípulos, existe em Mateus, Marcos e João também. No entanto, o escrito de Lucas é um pouco diferente, um pouco mais rebuscado, um pouco mais profundo na descrição do que estava acontecendo ali. Então vamos ler do versículo 3 até o 7. Olha só. Vamos ler do 1 em diante para entender bem. Então vamos do 1 ao 7. Certo dia, Jesus estava no lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha só, eles estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. As palavras de Jesus. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper, a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então aqui, queridos, essa palavra que Jesus dá para Pedro é num contexto de ensino. Ele estava ensinando a multidão. Pediu para Pedro então, né, os barcos já estavam lá na praia. Pediu para Pedro então afastar um pouquinho o barco. Isso era muito utilizado antigamente, onde existiam multidões. Você entrar num barco, e então até o próprio vento e as ondas, né, as ondas que eram um lago na verdade, não tinha o barulho do mar, ajudavam o som aí para fora, para as pessoas, né, para se escutar melhor. E também ali não existia, né, aquele empurra-empurra, todo mundo querendo chegar perto de Jesus. Então Jesus pediu isso para Pedro e Pedro fez. Certo? Colocou um Jesus. E Pedro, quando empurrou o barco com Jesus, Pedro estava com os pés aonde? No raso. Ele estava no raso. E ele havia realmente tentado pescar a noite toda e nada tinha conseguido. Olha o versículo 4, né? O próprio Jesus pede para Pedro ir para o profundo. E claro que para ir para o profundo é óbvio, né, meus irmãos? Vocês sabem disso. Ele teve que sair do raso. Então nós temos que sair do raso para ir para o profundo. E tudo tem um porquê. Olha para o seu irmão e diga assim: saia do raso, vá para o profundo. O versículo 5 que ele nos diz que tem que haver uma movimentação de obediência às palavras de Jesus. Não é pela sua vontade, não é o que você acha que é certo, querido. Mesmo que a situação não pareça favorável, obedeça a palavra de Deus. Olha o versículo que o irmão Júlio trouxe aqui agora. Não vos amoldeis ao padrão do mundo, né, para que seja feita a perfeita vontade de Deus. Então, existe a obediência à palavra de Jesus. A palavra de Jesus, Jesus é Deus, é a palavra de Deus. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus para conseguir, então, caminhar até o profundo. Para dar esses passos para o profundo. E olha o versículo 6.
Quando eles fizeram isso, o quê? Quando eles obedeceram à palavra de Deus e foram para o profundo, as bênçãos da provisão começaram a vir sobre a vida deles. Eu estava refletindo hoje no carro, com o louvor ligado, em casa hoje pela manhã, antes de ontem de madrugada, eu estava refletindo, os maiores tesouros, pastor Itamar, são sempre no profundo. O senhor já trabalhou em plataforma de petróleo, né? O senhor sabe disso, né? O senhor falou isso na pregação domingo. Onde é que está o petróleo? Está no profundo. Onde é que está as maiores jazidas de minérios, né? Estão no profundo. Os diamantes, as pedras preciosas estão no profundo. O gás natural está no profundo. Você vê que a gente tem que caminhar para esse lugar de profundidade, que é a palavra desse ano aqui no nosso ministério, em nome de Jesus. Porque no profundo existe abundância. Veja que quando ele foi para o profundo, conforme o Senhor Jesus disse, e lançou as redes, em obediência à palavra de Deus, as redes se rompiam de tanto peixe que tinha. Então, no profundo tem bênçãos para você, em nome de Jesus e para mim, de todos os tipos. E o versículo 7. O versículo 7 para mim é uma lição. Que você não deve querer ficar sozinho no profundo, mas que você vai chamar pessoas para o profundo com você, para te ajudar no profundo e que vão ser abençoados também em nome de Jesus. Quem acha que deve ser assim, dá um amém, dá um glória a Deus. Então você está no profundo sozinho, tem graça ter aquele peixe todo só para você? Não, você vai chamar outras pessoas. Ele chamou outros discípulos aqui, né, que estavam sendo escolhidos naquele momento, Jonas, para ir para o profundo com ele. Então até a gente fez uma oração profética no domingo, todo mundo dando a mão, porque nós queremos todos ir juntos para o profundo de Deus em nome de Jesus, igreja. Nós queremos todos buscar juntos, que todos nós possamos alcançar esse lugar de profundidade e obediência no Senhor em nome de Jesus. No entanto, nós temos que ser daqueles que avançam, daqueles que não se contentam só em molhar os nossos pés. Não só molhar os pés, não só uma refrescada, mas aqueles que querem sentir a água e subindo, e subindo, e subindo, e tomar conta até você não ter mais o controle da situação, porque a sua vida vai ser controlada pelo Senhor em nome de Jesus. Tem coisas, queridos, que eu sei que vocês anseiam e que eu anseio. Tem muitas coisas que você só vai conquistar no profundo de Deus. Tem milagres que você está esperando anos e anos e anos na sua vida, que você só vai conquistar no profundo de Deus. Tanto naturais como espirituais. Tem a bênção, por exemplo, da casa própria que você vai conquistar, mas quando você for para o profundo de Deus em nome de Jesus. Tem aquele sonho que você tem de ter determinado automóvel que não tem problema nenhum, que você vai conquistar quando for com o profundo de Deus, porque tudo fica no controle de Deus. Então as conquistas estão lá na profundidade, na obediência e na decisão de marchar, de caminhar, de avançar para esse lugar no Senhor, em nome de Jesus. E muitos hoje estão falando assim, se você analisar comigo, você vai pensar que você já esteve numa mesa de conversa desse tipo. Que eu já estive em várias, aqui com várias pessoas aqui da igreja, inclusive, onde as pessoas falam assim, pastora Socorro, as pessoas falam assim, vocês já notaram que agora não existe mais cura? Vocês já notaram que parece que o evangelho mudou, que não existe mais grandes milagres e não existe mais sinais e maravilhas? E é verdade, eu noto isso em 26, 27 anos, que é o tempo que o Senhor Jesus me aceitou. Pergunta para o pastor Itamar e para a pastora Socorro, que estão quase 40 anos na caminhada, o que eles viram de milagres, sinais e maravilhas acontecendo. Você acha que não tem mais sinais e maravilhas? Sabe o que está faltando? Profundidade. Deus muda? Alguém acha que Deus muda? Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Coloca Malaquias 3,6 para mim. Por acaso Deus muda? Vamos lá o que está escrito em Malaquias 3,6. Por acaso Deus muda? Malaquias 3,6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Quem pode dar um glória a Deus e um aleluia? O Senhor não muda, queridos. O Senhor não mudou. Eu quero dizer que se nós formos para o profundo de Deus, muitos milagres vão acontecer aqui. Se nós formos para o profundo de Deus, muitas bênçãos vão acontecer aqui. Porque o Senhor não muda. O que acontece é que muitas igrejas, e às vezes muitos de nós, estão vivendo no raso. E no raso praticamente não tem milagre. No raso praticamente não tem provisão. No raso praticamente não tem reconstrução. No raso não tem restauração. Essas coisas acontecem no profundo de Deus. Então está tudo pronto, a bênção de Deus está no profundo, mas é nós que estamos no raso.
Está tudo pronto, é nós que temos que caminhar, igreja. É nós que temos que avançar, é nós que temos que seguir. E Deus não muda. O que nos falta é ter sede de tudo que está relacionado ao Senhor Deus e a sua obra. Então, realmente, que a partir dessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos ensinando essa palavra, que realmente a gente tenha um despertar, que seja como um despertador realmente, para que nós venhamos a sair do lugar onde é que nós estamos. Ah, mas como efetivamente? Como? Com as práticas espirituais ensinadas na Bíblia. Não tem muito segredo. Eu não vou dizer para você não, agora fala com o coaching agora. Fala com o treinador agora. Procura um grande profissional agora. Não! Práticas espirituais, a Bíblia fala. O que são práticas espirituais? Oração. Um tempo no lugar secreto todos os dias em nome de Jesus. O jejum que parece que caiu totalmente em desuso na nossa geração. Jejue, ore, medite na palavra, leia a palavra. Isso já é você estar caminhando rumo à profundidade. Trate bem os seus familiares, trate bem os seus irmãos. Evidencie a salvação em Cristo Jesus. Seja uma pessoa diferente, dê testemunho, não importa onde você esteja. Não seja cristão apenas dentro das quatro paredes, dentro da igreja. Mas seja em todos os lugares que você pisar em nome de Jesus. Seja diferente, seja sal da terra e luz do mundo. O sal ele tempera, o sal ele faz o sabor ficar maravilhoso. A luz ilumina onde vai pisar, onde vai caminhar. Seja você essa pessoa na vida das outras pessoas, em nome de Jesus. Eu fico pensando com o advento das redes sociais, e às vezes fazendo reflexões sobre mim mesmo, né? Muitas vezes fazendo reflexões sobre mim mesmo, se nós não estamos apenas investindo na casca e negligenciando o lugar secreto, que é o lugar onde Deus disse que a gente tem que buscar Ele. Às vezes a gente está investindo muito na casca, muito na aparência, muito dizendo, não, nós somos assim. Só que como é que está o lugar secreto? O lugar onde é que ninguém vê? Como é que está esse lugar? O que tem dentro do seu carro quando você está indo para a sua casa, quando você está indo viajar? O que tem dentro do seu carro? Existe um sertanejo universitário lá ou existe um louvor para agradar o Senhor? Eu estou dando só um exemplo. O que existe na sua casa? Quais os programas que tem lá dentro da sua casa? Quando você está vendo uma série, enfim, quais os programas? O que está passando lá? Quando ninguém pode ver, só você. Então é só uma casca? Quer dizer que é só uma casca? E o lugar secreto como é que está? O seu lugar de oração, o seu lugar de busca, o seu lugar de choro, o seu lugar de clamor, o seu lugar de buscar a misericórdia do Pai, como é que está isso na minha e na sua vida em nome de Jesus? Como dizia o pastor Álvaro, né? A pregação vem aqui pegando aqui pelas orelhas aqui, vai chegando em todo mundo, é para todos nós isso. Então, existem práticas espirituais que nós temos que praticar, o próprio nome diz, para que a gente alcance a profundidade em nome de Jesus. E aí, investimento em casca, negligenciando lugar secreto, nós temos que refletir. Cada um tem que fazer a sua reflexão. Eu não sei da sua vida lá na sua casa, você não sabe da minha vida lá na minha casa. Mas nós temos que analisar como que nós estamos nos comportando diante de Deus em nome de Jesus. Agora vamos lá comigo em Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Uma palavra muito linda ela que está lá em Jeremias, que você já deve ter ouvido falar alguma vez. Que diz o seguinte, é 2,13, tá? Capítulo 2, versículo 13. Olha só que forte essa palavra, meus irmãos. O Senhor falando na boca do profeta Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E o segundo, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Senhor, misericórdia. Então, queridos, o que diz essa palavra? Será que nós estamos querendo o Senhor como fonte de água viva? O que é fonte de água viva? É fonte de água em movimento. O Senhor Jesus é a própria água viva. Ele falou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Ele é a própria água viva. Mas aqui o Senhor diz assim, o povo cometeu 2 crimes, o Senhor chama de crime. Eles abandonaram a minha fonte de água viva. E cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O que é uma cisterna rachada que não tem água? Ou em outras traduções,
cisternas rotas. O que quer dizer isso? É fazer a sua própria vontade. Por quê? Se nós seguirmos o que está escrito na palavra de Deus, se colocarmos em prática as práticas espirituais, se sermos pessoas melhores, se buscarmos mais a Deus, nós estamos em contato com água viva, com água em movimento. Água viva é água em movimento. Agora, se nós colocar os nossos métodos modernos, os nossos métodos humanos aqui, né, em prática, a gente vai estar fazendo a nossa própria vontade. E quando a gente faz a nossa própria vontade, queridos, nós vamos continuar com sede. Porque as cisternas, as suas próprias cisternas, a sua própria maneira de fazer as coisas, certo? Vai fazer você ficar com sede. Pensa bem, nós temos acesso a uma fonte de água viva. E o Senhor diz que é um crime deixar de beber dessa fonte de água viva aqui, para cavar algo do lado que vaza a água. E vamos supor que o método seja muito bom, Fabinho. Vamos supor que a cisterna seja muito bem feita. A água é parada. E a água parada acontece o quê? Apodrece. Então é um crime você fazer isso. É um crime eu fazer isso, irmãos. Nós deixarmos, Fábio, de tomar da água viva, de tomar da fonte de água viva, para cavar um poço, uma cisterna, e que vai rachar, porque tudo que nós colocamos a mão com a nossa vontade, fazendo a nossa vontade, vai rachar. E se rachar, a água vai vazar. Então muitos vão ficar sem água, vão ficar com sede. E o Senhor pede para a gente ter sede, mas tenha fonte. Para que vai fazer conforme a sua vontade, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Em nome de Jesus. Para que você ficar consertando a rachadura da cisterna? Para que você ficar consertando aquilo que já está dando errado? Durante 1, 2, 3 semanas, ou até quem sabe um mês, a água não vai vazar, a água vai ficar ali, pouca água, porque você tem que ir em outro lugar pegar a água, colocar ali dentro, recolher a água da chuva, recolher aquilo que vem do mundo, você recolhe e coloca ali, o que vai acontecer? Vai apodrecer. E na sede, sabe o que acontece? Se toma água podre. E quando se toma água podre, vai fazer mal. Então você, ao invés de estar tomando água viva, você está tomando água suja do pecado. Então nós não podemos mais fazer isso em nome de Jesus. Nós temos que ter essa visão do movimento e da sede pela água viva em nome de Jesus. E agora, olhe para o seu irmão e diga assim: você é fonte de água viva ou uma cisterna rachada? Não precisa responder, tá? Nós temos todos que ser fonte de água viva. Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Se movimenta no seu lugar ali. Quem pode dar uma movimentadinha no lugar assim? Faça alguma coisinha aí. Aleluia. Fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Olha só o que diz a canção. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede e lava o meu interior. Olha só o que a canção fala. Essa canção falou muito comigo. E eu até, falando com o Ismael hoje, eu até estava quase cantando para ele. Eu quero fluir em tuas águas, né? Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Movimento gera sede. E a sede gera a sede. Você bebendo da fonte, mata a tua sede e você está fazendo a vontade de Deus. Agora vamos voltar um pouquinho. Volta comigo um pouquinho em Isaías. Isaías 44. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 6. Falando nisso, deu sede agora. Aleluia. Aqui nós temos 2 verbos no início do versículo 3. Se você for lá por hebraico, tem um verbo que é no singular. Não é verbo, né? Porque o hebraico ele é desenhado como se fossem pequenos desenhos. Quem já viu o hebraico lá, são pequenos desenhos assim. Um significa o singular, o outro significa plural. Quando ele está falando aqui, pois derramarei água na terra sedenta, em uma pessoa sedenta. E torrentes de quê? De água, na terra seca. Aí é no plural, aqui são várias pessoas. Certo? Então o Senhor, Ele quer derramar água sobre a sua vida,
Em nome de Jesus, quem quer água do Senhor na sua vida, dá um glória a Deus aí. Só que Ele quer derramar água na vida das pessoas que estão em tua volta, em nome de Jesus. O Senhor quer derramar água na sua vida, mas não para só em você. Vai vir em você água, vai vir através de você água, mas Ele quer atingir os seus familiares que estão em volta, em nome de Jesus. Eu tenho promessa dos meus familiares se renderem ao pé do Senhor. Quem tem a promessa aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Quem quer os familiares que não servem a Deus, servindo a Deus com integridade, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero essa promessa. E diz o seguinte: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, ou seja, sobre a sua família, e minha bênção sobre os seus descendentes. Quem quer essa bênção, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí. Eu quero a minha bênção até a minha 1000ª geração, em nome de Jesus. Eu quero a minha bênção para minha esposa e para os meus filhos e para os meus netos, bisneto, tataraneto, tetraneto, e vai, pentaneto, decaneto, em nome de Jesus. Então, as águas são derramadas em quem tem sede. O Senhor derrama as águas em quem tem sede, igreja. Quem você já viu você chegar perto de um poço de água viva, que é o Senhor Jesus? Você se movimentou, você fez o difícil que é se movimentar. Você saiu do seu lugar, você chega perto da fonte de água viva, borbulhando de água fresca, água pura, cristalina, a mais pura que existe, e você fica olhando e morrendo de sede? Não, você vai cair para cima dessa água em nome de Jesus. Você vai cair para dentro desse rio. Você não vai querer andar no raso. Você vai para o profundo, você vai mergulhar e vai beber dessa água. Então, quando você chega perto da água, você tem que dizer que está com sede. Que o Senhor Jesus vai derramar essa água na sua boca em nome de Jesus. O Espírito é derramado e tem bênçãos nas suas gerações futuras. Queridos, isso não tem preço, isso tem valor. Isso não se paga, isso é imensurável. Mas isso é acessível. Aquele que caminha, aquele que se movimenta e aquele que pede água, quem tem para dar para beber, que é a fonte de água viva, que é Jesus. Então, seja no movimento do rio de Deus, ou seja, a sede e o anseio pela água viva, em qualquer caminho que você tomar, aquilo que você mais se identificou nessa noite, nesses lugares, a palavra de Deus diz que tem bênçãos. Quem quer bênçãos ainda, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Aleluias. Quando os pastores perguntavam antigamente, quando os cultos eram um pouquinho mais agitados, no meio pentecostal, quem quer bênção aí, né, Fábio? Né, Ismário? Quem quer bênção aí? O pessoal, aleluias. Eu quero a minha bênção. Hoje eu pergunto se está bênção, o pessoal, nessa noite, quem quer receber bênção de Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluias. Porque quem se aprofundar nessa noite já vai ter bênção. Quem se aprofundar nesse mês já vai ter bênção. Quem se aprofundar no primeiro trimestre tem bênção de primeiro trimestre em nome de Jesus. Tem bênção também do primeiro semestre. Vai ter gente sendo abençoada no primeiro semestre em nome de Jesus. E vai ter gente sendo abençoada até o 9º mês também, em nome de Jesus. E tem bênçãos que vão vir até o final do ano, em nome de Jesus, igreja. Tem bênção financeira, tem bênção material, tem bênção emocional, tem bênção espiritual, tem bênção de casamento, de relacionamento, em nome de Jesus. Mas você tem que caminhar, saia do lugar, faça alguma coisa. Aleluias. Às vezes a gente aconselha, tem uns irmãos mais novos que se aconselha, que olha a gente calvo assim, pensa assim, esses caras de 60 anos aí, eu vou pegar um conselho com ele. E vem pensar assim e diz assim, eu tinha vontade de casar, eu disse, irmão, tá tudo certo. Quem é que não tem vontade de casar? Já leu o que o apóstolo Paulo lá fala sobre solteiro, sobre casado, vocês já leram? Já li. Tem vontade de casar, te mexe, te movimenta. Tem vontade de casar e vai ficar parado. Não ficar parado, não, eu tenho tanta vontade de casar. O Lucas disse para mim,
Ô pai, eu quero casar cedo. Lucas fala para mim. Os filhos começam a te mexer, filho. Vão ter que te amadurecer, né filho? Vão ter que te amadurecer mais cedo. Filho, tu quer casar? Não, pai, eu quero casar com 20 anos. Eu disse, sou filho, tá tudo certo. O pai te apoia, mas começa a te movimentar. Começa a te movimentar. Vamos trabalhar com o pai com 14, tu já está lá trabalhando com o pai. Em nome de Jesus, vamos falar com o Fábio, né, Fábio? Vamos para um apartamento, alguma coisa em nome de Jesus. Vamos indo, filho. Como é que faz, igreja? É o natural, a gente tem que se mover no natural. O resultado é sobrenatural em nome de Jesus. Cumpre princípio desde pequenininho. Ensina seus filhos a dar o dízimo desde pequenininho, igreja. Eu tenho anotado aqui o dia que a Vitória entendeu o dízimo, o dia que o Lucas entendeu o dízimo. Eu tenho anotado na minha Bíblia. Tenho anotado, entendeu? Deus ganhou 5 pilas do vô. Não ganhou 5 pilas do vô. Quem já ganhou 5 pilas do vô? Né? Às vezes vem 10, às vezes vem 50 por meio escondido da avó. Ensina a dizimar em nome de Jesus, igreja. Vai sendo fiel desde a sua infância, né, Jonas? Da sua pequena infância, vai sendo fiel. Ah, mas é só 50 centavos. Dá 50. Dá R$1, já arredonda para cima. E tu vai criando isso no coração, e vai criando uma expectativa, vai criando uma fé, vai criando um caminho, e tem bênção em nome de Jesus. Aleluia, tem que ensinar os... A palavra fala, 22:6, claro, Provérbios, ensina o caminho que teu filho deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Então ensina no caminho, em todo o caminho. Olha só o que fala. Aleluia, Senhor, exaltado seja o teu nome. Para a gente estar concluindo, se o grupo de louvor quiser subir, por favor. No profundo, queridos, o que estava doente é curado. Tem alguém que precisa ser curado? Dá um glória a Deus aí, um aleluia. No profundo, aquele que está doente é curado. No profundo, aquele que estava morto vai reviver. Mas como é que é morto reviver? Dá para ressuscitar lá no cemitério? Dá, Jesus ressuscita também. Mas sabe o que Deus quer fazer aqui nessa noite, principalmente? O Senhor quer reviver sonhos nessa noite de pessoas aqui em nome de Jesus. Tem sonhos que você pensou que já estavam mortos. Tem sonhos que você já tinha desistido. Tem sonhos que você, por causa da sua paralisia espiritual, você pensava que você não ia mais alcançar. Mas eu quero te dizer, com boca profética, em nome de Jesus, se você se movimentar, o Senhor vai reavivar, vai reviver os seus sonhos a partir dessa noite, dessa data, em nome do Senhor Jesus. No profundo, querido, se você caminhar para lá, tiver disposto a se movimentar, a ter sede da água viva, no profundo, o que estava ruído vai ser restaurado. O que ruiu pode ser família, pode ser negócio, pode ser a sua casa, pode ser a sua empresa, pode ser até a sua vida espiritual. O que estava ruído, o Senhor pode restaurar se você for para o profundo em nome de Jesus. Na verdade, o Senhor quer restaurar. O Senhor só está te esperando para você ir para esse lugar de profundidade. Foi Jesus que falou para Pedro: Pedro, vai mais para o fundo. Pedro lançou as redes, e você o que tem feito? Você tem lançado as suas redes? Você tem jogado, você tem se esforçado, você tem se dedicado, você tem empurrado o barco. Você acha que era fácil levar um barco para o fundo? A força que aqueles homens tinham que fazer para ir para o fundo, chegar lá, subir dentro do barco, todas as redes que eles já tinham lavados. Você viu na passagem que já tinham lavado a rede ficava suja e tinha que ser sempre lavada. Toda a rede que já tinha sido lavada foi colocada de volta, teve muito trabalho. Eles lançaram novamente todas as redes. E a palavra diz que lá no fundo, lá no profundo, as redes começaram a se romper de tantos peixes em nome de Jesus que vieram. E chamaram todos que estavam em sua volta para ir ajudar. E todos foram abençoados com grande provisão naquele lugar em nome de Jesus. Querido, no profundo, o que estava escasso vira abundância. Não tinha peixe nenhum ali, mas no profundo que estava escasso vira abundância. Sabe por quê? Porque nas águas de Deus, você buscando matar a sua sede, no rio de Deus, a palavra promete que existe cura, a palavra promete que existe vida, que existe restauração e que existe abundância. Agora eu pergunto para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus: nós vamos ficar apenas com água nos tornozelos? Nós vamos se contentar apenas com relacionamento superficial? Nós vamos se contentar apenas com águas nos joelhos e paramos por aí mesmo? Decida hoje, em nome de Jesus, o nível de profundidade que você quer alcançar e busque isso como igreja, com todos nós,
em nome de Jesus.